Olá, meus amigos. Estamos aqui para conversar sobre o filósofo Baruch Spinoza. Vocês encontrarão mais alguns vídeos e também um texto de minha autoria sobre esse filósofo nos meus blogs e sites. Eu vou seguir uma ordem de 6 pontos que eu considero importantes para aclarar um pouco o pensamento deste grande filósofo. Vamos começar pela atualidade e importância do mesmo. Ainda em vida, Spinoza era cercado por pessoas as quais ele compartilhava as suas ideias, e nesse grupo seleto ele já era conhecido, ele já era lido, ele já era comentado, ele já era reconhecido por pessoas influentes da sua época como um pensador de grande envergadura. Posteriormente à sua morte, os primeiros 100 anos, basicamente, ele foi muito lido, os pensadores o leram, utilizaram suas ideias, mas havia um receio de citar o seu nome. O Spinoza era considerado maldito, não era prudente você citar dentre as suas fontes a Spinoza. Isso, cerca de 100 anos depois da morte de Spinoza, começou a mudar. Na atualidade, vários pensadores, como por exemplo Nietzsche e muitos outros, se utilizam direto ou indiretamente da leitura de Spinoza. Spinoza exerce uma influência considerável sobre vários pensadores contemporâneos. E hoje, o filósofo é do século XVII, mas quando eu ligo a televisão e vejo essas grandes manifestações religiosas, aonde impera basicamente a superstição, eu vejo o quanto que as palavras desse homem são atuais. Elas poderiam ser ditas hoje, que para a grande maioria da população seriam totalmente verdadeiros, vírgula a vírgula, ponto a ponto. Boa parte da nossa população simplesmente não evoluiu coisa alguma nesses séculos. E pouco falta para se voltar a queimar pessoas em fogueira por motivos religiosos ou outros. Então, eu entendo que um filósofo que faz parte do pensamento, da criação do pensamento de vários filósofos e outros pensadores contemporâneos, inclusive também presente no movimento marxista, na política, que é um pensador, Spinoza é um pensador importante e atual. Pois bem, passemos para a vida de Spinoza. Spinoza nasceu em 1632 e faleceu em 1677, somente com 44 anos de idade. Parece que ele faleceu de tuberculose. Alguns historiadores levantam a possibilidade do ofício que ele exercia de polidor de lentes ter influído na doença que acabou levando à morte pela respiração de pó de vidro. Ele polia lentes para microscópios, telescópios, e, inclusive, apesar de ele ser um filósofo racionalista e das ideias bem abstratas dele, a gente lendo a correspondência, a gente acompanhando a vida de Spinoza, a gente vê que o pensamento dele é bem científico e matemático. Ele se preocupa especificamente com questões do dia a dia voltadas para, inclusive, o seu ofício, a ótica. E um fato importante na vida de Spinoza, mencionado por vários dos seus biógrafos, é o xerém,
que é uma espécie de excomunhão, é acompanhada por uma maldição pela qual ninguém poderia falar com ele, ler seus livros, se aproximar dele. Esse xerém, essa excomunhão, ocorreu quando faltava 4 meses para ele completar 24 anos de idade. Ele só tinha 23 anos. E em 1656. Na época, ele não tinha publicado sequer um único livro. Não havia texto escrito, publicado, que pudesse justificar a excomunhão do mesmo. Talvez por ele comentar com pessoas do seu meio as suas ideias que estavam em elaboração, talvez por essas ideias assustarem o meio a qual ele pertencia. Vamos entender esse meio. A família de Spinoza, originariamente, é da Espanha. É uma família judia. Judeus que inicialmente moravam na Espanha e, fugindo a perseguições religiosas, se mudaram para Portugal e, posteriormente, para Amsterdã, na Holanda, onde Spinoza nasceu e morreu. A família dele é considerada uma família de marranos. O que seria marrano? É uma família judaica que se converteu ao cristianismo para evitar as perseguições. Mas é uma falsa conversão. No fundo, todas as práticas religiosas continuam sendo as práticas judaicas. Pois bem, na Espanha, em Portugal, da onde a sua família se origina, as práticas comerciais do pai de Spinoza colocavam esta família em contato com o mundo, em contato com várias culturas diferentes. E isso tende a abrir a mente das pessoas para novas ideias. Alguns historiadores argumentam que os judeus originários de Amsterdã, Holanda, já não tinham esse contato tão intenso como tinha a família do Spinoza com outras culturas, outros povos, e estavam mais presos às tradições religiosas, à cultura religiosa. Eram pessoas com uma visão mais limitada, justamente por não ter esse contato mais amplo com outras culturas. Por isso que teria chocado tanto as ideias de Spinoza. Essa seria uma possibilidade. Outra possibilidade. À época, os judeus haviam sido expulsos da Inglaterra. Na Inglaterra você não tinha judeus. No restante do mundo conhecido, da Europa, eles estavam presentes. E um dos mestres de Spinoza, digo mestre, mas mestre religioso, que Spinoza fez vários estudos religiosos, ele havia viajado à Inglaterra, na época, próximo à excomunhão de Spinoza, na tentativa de convencer o rei a que os judeus pudessem reingressar na Inglaterra. Mas por que essa necessidade de ingressar na Inglaterra e até que ponto que isso poderia afetar o relacionamento dessa comunidade judaica com Spinoza? Há um fato pouco conhecido, pitoresco, talvez até bizarro. Na época, o povo judeu finalmente acreditou que o Messias, prometido na Bíblia, havia chegado. Como todos sabem, os judeus não reconhecem que Jesus Cristo seja o Messias. Mas nessa época surgiu um judeu que se dizia como tal. E é engraçado que o que ele pregava, as práticas dele, incluíam até orgias sexuais. Ou seja, ia completamente em oposição ao que se fazia dentro do judaísmo, a tradição religiosa. Mas mesmo assim,
várias comunidades judaicas do mundo afora o reconheceram como tal. E dentre as condições que ele havia colocado para que chegasse o fim dos dias, para que finalmente chegasse a termo essa nossa existência, como se fala na Bíblia, viesse o dia do julgamento final, seria que os judeus tivessem espalhado por todo o mundo. Mas faltava um país, a Inglaterra. Daí a necessidade dos judeus retornarem à Inglaterra para haver esse fechamento. Isso segundo a profecia desse Messias. Não vou entrar muito nesses detalhes. Se quem quiser, depois faça uma pesquisa, ou eu posso até fazer um vídeo específico sobre este caso. Direi apenas que o assunto é bizarro, porque em determinado momento houve um sultão que prendeu esse Messias, que, como eu disse, era reconhecido por toda a comunidade judaica como sendo o verdadeiro Messias. Em determinado momento, esse sultão levou o Messias à sua frente e lhe deu a seguinte escolha: olha, o Messias dos cristãos, o Jesus, ele foi morto, foi assassinado. Então, se você é Messias, provindo do povo judeu, então você também deve ser morto. Então, eu lhe dou a seguinte escolha: ou você se converte à religião muçulmana, você se converte ao Islã, ou eu, como sultão, vou ordenar que lhe matem. Já que você é o Messias, nada mais justo que você seja sacrificado. Diante disso, o Messias se converteu ao Islã. Foi ridículo. Mas esse momento histórico pode ter propiciado uma maior facilidade em relação à excomunhão do Spinoza, porque os judeus, eles queriam ser, se não aceitos, pelo menos mostrar para a comunidade cristã ao seu redor que eles não incomodavam e que eles não tinham doutrinas que ferissem drasticamente o que os cristãos entendiam como certo dentro da área da religião. E a doutrina proposta por Spinoza poderia ir de encontro a isto. Bem, mas são conjecturas. O que nós temos de certo é que em 1656, aos 23 anos, ele se afastou da comunidade judaica. E a partir desse momento ele se aproximou mais da comunidade cristã. Nunca casou, se enamorou de uma mulher, iria casar com ela, mas o pai impôs uma condição: ele deveria se converter ao cristianismo. Ora, ele já tinha se livrado de uma religião, ele não queria outra religião. Então, em virtude dessa condição, ele ficou solteiro, não sabemos da existência de filhos dele. E durante a sua vida, ele teve uma correspondência volumosa e teve contato com várias figuras importantes do mundo à sua época. Um terceiro ponto interessante, seria a questão da religião, já emendando no que eu estava colocando. A religião judaica, religião muçulmana, o Islã, as diversas religiões cristãs, católica, protestante, calvinista, luterana, elas preveem uma série de doutrinas, e que Spinoza nega uma a uma. Vamos por etapas. Deus. Para todas essas religiões, o Deus é criador. Ele não foi criado, mas ele é criador. Ele criou todo o universo e tudo que existe. Spinoza nega que haja um Deus criador ou que Deus seja criado por algo. Ele aceita a existência de Deus,
Mas, segundo Spinoza, Deus sempre existiu, ele é eterno e ele nada criou. E essas religiões colocam que Deus é transcendente. O que seria um Deus transcendente? Eu tenho a criação e a parte separada dessa criação eu tenho a figura dessa criatura que é Deus. Para Spinoza, o Deus é imanente, ou seja, as próprias coisas que estão à nossa volta são parte do corpo de Deus. Ele emana de tudo, a minha volta, a sua volta, a volta de todos. Essas religiões, elas podem falar num paraíso, no caso da Igreja Católica, fala num purgatório. Nós temos a presença do inferno. Esses três conceitos serão vistos como superstição para Spinoza. Essas religiões vão ver nos textos sagrados, seja a Bíblia, Antigo Testamento, para o povo judeu, o Novo Testamento para os cristãos, o Alcorão para o Islã. Os textos sagrados foram escritos por seres humanos, por pessoas, mas esses profetas, eles escutaram diretamente a palavra de Deus, ou seja, há uma revelação divina ali. Então, esses textos contêm a verdade. Eu quero saber a verdade, se eu sou um cristão, leia a Bíblia. Ah, mas eu quero saber como eu faço isso assim, assim. Perfeito, leia a Bíblia. Tudo que é verdadeiro está na Bíblia. Se não está na Bíblia, não tem importância. Para Spinoza, quem escreveu a Bíblia são pessoas normais, pessoas até incultas, dentro do seu tempo, presentes ao seu tempo, e sem necessariamente possuírem conhecimento mais aprofundado de filosofia, história ou ciências. Coisas que foram aprendidas depois, como, por exemplo, que o Sol não poderia ser parado no céu, né? Que a Terra é que está em movimento ao redor do Sol, e não o Sol em movimento ao redor da Terra. Isso eles não tinham como saber. Mas você tem uma passagem bíblica onde o personagem para o Sol para que possa transcorrer uma batalha, como se fosse o Sol que estivesse em movimento. E Spinoza cita várias passagens bíblicas mostrando essas incorreções. Então, para ele, não se trata de um livro revelado, nem que toda a verdade esteja ali. É uma forma de você controlar as massas, você controlar as multidões, você conseguir obter um determinado comportamento por parte do povo, das pessoas, sem a devida capacidade de abraçarem a filosofia ou a ciência. Outro ponto ainda importante dentro da parte da religião, bem, como eu estava dizendo, um outro ponto importante seria que Deus não castiga e não premia. Não adianta você fazer preces ou orações a Deus. Você não vai obter resultado com isso, segundo Spinoza. Ora, essas ideias, provavelmente foram essas ideias e não outras que o levaram realmente ao xerém, à excomunhão. Um quarto ponto interessante seria a sociedade. A visão de sociedade para Spinoza é uma sociedade moderna, democrática. Ele não concebe, como era comum na sua época, que a religião faça parte do Estado. Veja, mesmo hoje, estamos no século XXI, agora, neste momento em que eu faço este vídeo, existem vários países no Oriente cujos textos sagrados são os textos da lei, onde a religião se mescla com o Estado. Para Spinoza, estamos no século XVII. Isso é inadmissível.
O Estado deve ser uma coisa e a religião outra. Você deve ter liberdade para ter a religião que você quiser professar, ou nenhuma religião, se esta for a sua vontade. Spinoza defende total liberdade de pensamento e de expressão, que você possa se expressar por escrito ou falar sobre o que você quiser. Você tem essa liberdade política de expressar os seus pensamentos sem ser punido por isso. Então, me parece um pensador atualíssimo neste ponto. O que mais eu vejo hoje na nossa atual sociedade brasileira é intolerância. Você tem uma... E a intolerância maior, inclusive, no meio político e não religioso. Você tem um conjunto de ideias e se você não concorda com essas ideias de determinado grupo, eles logo começam a te taxar de um monte de nomes para justamente evitar a possibilidade de diálogo racional ou qualquer tipo de argumentação ou discussão. Então, deveríamos repensar Spinoza dentro da sociedade brasileira, e especialmente nessa questão da necessidade, em uma sociedade realmente democrática, de você ter liberdade para expressar as suas opiniões de forma racional. E mais um ponto. A questão de Deus. O que é Deus para Spinoza? Nós viemos falando de Deus desde o início aqui deste vídeo. Bem, talvez seja interessante, antes de explicar o Deus de Spinoza, dar um pulinho lá por volta do século IV a.C., a um outro grande filósofo, Aristóteles. Cabe a Aristóteles apresentar a noção de substância e acidente. Eu teria diversos seres, tá? Eu posso ver, por exemplo, uma pessoa. Sócrates seria uma substância. Mas se Sócrates é bonito ou feio, isso é um acidente. Se Sócrates é alto ou baixo, isso é um acidente. Se Sócrates é gordo ou magro, inteligente ou burro, são acidentes. Então, uma mesma substância teria diversos acidentes. Ora, numa linguagem mais moderna, eu estou falando de sujeito e predicado. Estou falando das qualidades que um determinado sujeito, uma determinada substância, pode ou não ter. E nós estaríamos falando de vários sujeitos possíveis, de várias substâncias. Agora, retornando ao século XVII, Spinoza, a grande diferença é que ele vai entender que existe uma única substância. Não duas, três ou quatro. Uma. Essa substância tudo abarca. Um contemporâneo dele, um filósofo um pouquinho anterior, René Descartes, após várias argumentações, elucubrações filosóficas, ele chega ao cogito ergo sum, penso logo sou, traduzido equivocadamente por penso logo existo, e deduz que existem duas coisas. Você tem a coisa pensante, meus pensamentos, minha alma. Você tem a coisa extensa, as coisas materiais à nossa volta. E uma terceira que seria um Deus transcendente. Pois bem, para Spinoza, você só tem uma substância, só uma. Tudo à nossa volta faz parte dessa substância. Esta substância possui um número infinito de atributos, mas nós, dentro das nossas limitações humanas, nós só somos capazes de perceber dois atributos. Os dois que Descartes muito bem explicou, que são o pensamento e a extensão. O pensamento e a extensão são duas formas distintas da substância se mostrar.
Mas veja, a substância é uma só. O pensamento e a extensão são partes da substância. Seria como esse vídeo agora que nós estamos compartilhando, se nós traduzíssemos ele para outra língua. O inglês, o francês, o italiano, o castelhano. O conteúdo seria exatamente o mesmo, mas o meio no qual seria transmitido seria diferente. Nós teríamos agora utilizando outra linguagem. É como eu posso ver a extensão e como eu posso ver o pensamento. São linguagens diferentes para apresentar a mesma substância. Lembrando que não são só essas duas. Pensamento e extensão são as duas únicas que eu, enquanto ser humano, tenho capacidade, dentro das minhas limitações, de perceber. Mas o número desses atributos para Deus, porque a substância em Spinoza é Deus, o número desses atributos é infinito. E cada um desses infinitos atributos possui infinitos modos de se apresentar. O Deus de Spinoza é tudo que está à nossa volta, incluindo nós próprios. Por isso que ele não é um Deus transcendente, sim imanente. A esta substância una, eu posso chamar também de natureza. Deus, ou seja, a natureza. E um outro ponto, muito importante também. Prosseguindo. Deus é infinito, perfeito, a totalidade do real. E, segundo Spinoza, a liberdade, ela existe somente para Deus. A liberdade não é fazer o que eu quero fazer, o que me dá vontade de fazer. Segundo Spinoza, ser livre é não ser afetado por contingências externas a mim mesmo, que eu possa realizar totalmente a minha essência, seja ela qual for. E a essência de Deus, a natureza, possui leis imutáveis, que não são afetadas por o que quer que seja que venha de fora, ao contrário do homem. Em Spinoza nós temos um total determinismo, o que é diferente de fatalismo. Não se trata de um destino inexorável, de uma maldição que recaia sobre alguém. Não, o seu futuro é esse, não irá mudar. Não, existem leis e essas leis são seguidas. Daí determinismo. E por último, o ser humano. Este homem, esta mulher, eles não possuem a liberdade que Deus possui, mas podem se aproximar da mesma. O conhecimento humano, segundo Spinoza, se dá em 3 níveis. O primeiro, mais rudimentar, é a imaginação, que é o da grande maioria da população, no qual nós somos totalmente afetados pelas circunstâncias à nossa volta. Nós somos joguetes de tudo que acontece conosco, das nossas emoções, dos fatos. Nós passamos a ser um ser reagente, totalmente escravo da realidade que nos circunda e totalmente ignorante sobre tudo mais. Então esse é o ser da imaginação. Um segundo nível do conhecimento, nós temos o ser da razão, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Estamos tentando, por meio da razão, explicar a realidade, explicar um grande filósofo. Então, quando a gente usa da matemática, das matemáticas, da álgebra, da filosofia, da ciência, nós estamos usando o entendimento em tentativa de explicar a realidade que nos circunda. Esse é o ser da razão. E o terceiro grau de conhecimento para Spinoza é o ser da intuição. O conhecimento intuitivo é o conhecimento
criativo, conhecimento artístico, é quando produzimos alguma coisa, seja produzir uma obra de arte, um livro, um quadro, uma escultura, ou seja, produzir a nossa própria vida, modificar, fazer algo novo, criar. Neste momento, o ser da intuição é o que mais nos direciona à liberdade que Deus possui. E cabe dizer também a esse ser humano, e associado a esse ser da intuição, sobre a questão dos valores. Os valores da nossa sociedade, os valores que nós temos. Para as religiões que eu citei há algum tempo atrás, nesse mesmo vídeo, os valores estão estabelecidos pelos textos sagrados. Os valores são fixos. O que eu faço é bom, é mal, se o que eu faço está de acordo com o que está escrito que é bom ou mal. Porque os valores são absolutos. Já para Spinoza, todos os valores são relativos. Algo é bom ou mal se esse algo é bom ou mal para mim, para o meu crescimento, a minha sobrevivência, a minha permanência, a minha expansão. O que nos traz um conceito que engloba tudo isto, que é o conceito de conatos, muito presente em Spinoza, e que nos lembra um filósofo posterior, Nietzsche, quando este nos fala de vontade de potência. Então, nós podemos, portanto, associar esse ser da intuição, que busca a liberdade, se aproximando dessa liberdade que pertence unicamente a Deus, do conatos, que é quando eu busco a minha expansão, o meu crescimento, a minha sobrevivência de uma forma criativa, e é isso que o ser humano deve buscar. Pois bem, eu procurei, nesses 6 pontos, que foram especificamente a atualidade e importância de Spinoza, alguns fatos vinculados à sua vida, a religião, a sociedade, Deus e o ser humano. Eu procurei dar uma visão concisa do que nós temos sobre o pensamento deste grande homem. Eu espero que vocês tenham gostado e gostaria de agradecer novamente a presença a todos. Vejam os meus vídeos, façam alguns comentários, estarei aqui para respondê-los. Muito obrigado pela presença.